Hoje nós vamos falar sobre tipos de argumentos. O texto argumentativo é assim chamado porque apresenta a defesa de uma tese. Ou seja, você lança a mão da sua opinião e logo em seguida você vai utilizar exemplos, citações, uma relação de causa e consequência, né, dados que comprovem que você tem razão. Você tem motivos que justificam a sua opinião, a sua teoria. Bom, os argumentos, eles vão se encontrar na parte do texto que se chama desenvolvimento, só que essas partes não são denominadas, né? Apesar dele ser dividido em 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, elas não vêm denominadas, por exemplo, no artigo de opinião. Em outros tipos de textos argumentativos, que são mais extensos, com certeza eles virão divididos, tá? Como subtítulos, né? Digamos assim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas no artigo de opinião, não. O que vai mostrar pra gente que nós estamos em cada parte dessa é justamente o teor que vai ser apresentado dentro dela. Por exemplo, na introdução, eu apresento o meu tema e a minha tese. No desenvolvimento, eu vou defender essa tese, vou retomar a tese, mostrando por que eu penso daquela forma. Apresentando exemplos, motivos, justificativas que me levaram a ter aquela opinião. E na conclusão, eu encerro retomando a minha ideia central, juntamente com os argumentos que eu citei e também dando uma proposta de solução. Então, vamos lá. Bom, a dissertação, os argumentos, né, eles são partes importantes na dissertação, mas antes disso vamos pensar, por que vocês estudam uma dissertação dentro do ambiente escolar, né? Primeira coisa, no ambiente escolar vocês precisam ter contato com todas as tipologias textuais, todos os gêneros textuais, para que onde vocês encontrem esse gênero, você possa distinguir um do outro, tá? E no caso, ultimamente, as avaliações externas, vestibulares, Enem, concursos, eles geralmente exigem a produção de um tipo dissertativo. E nos últimos tempos tem sido o artigo de opinião. Agora, olha só, o que eu tenho que observar desse ponto de produção aí? Primeira coisa, eu preciso entender o que é tese, tá? Que é a sua hipótese, a sua opinião acerca do assunto. E o que é argumentos? O que são argumentos? É aquilo que você vai utilizar para convencer alguém a aceitar a sua tese. Então, por exemplo, eu tenho a minha opinião e eu preciso tentar mostrar para as pessoas por que aquela minha opinião é válida, por que aquela minha tese é válida, por que aquele meu ponto de vista é válido, certo? Então, é essa a importância de se fazer conhecer cada uma dessas partes. Bom, então vamos lá. Então vamos pensar, eu coloquei para vocês 2 imagens, tá? Então, vamos pensar que no caso, a sua escola está organizando uma excursão ao sítio histórico de Olinda, mas os responsáveis não permitem que você vá, certo? Então, vamos pensar hipoteticamente. O que poderia ser feito para convencê-los? Tá, você quer ir, eles não querem ir. Ou seja, então, você tem uma opinião e eles têm outra acerca dessa viagem, dessa visita, né, a esse sítio histórico. Você quer ir, então você precisa convencê-los que você está certo e eles não, para que eles deixem você ir, para que eles autorizem a sua viagem. Então, olha só, o que você poderia fazer para convencê-lo? Vamos pensar, é uma viagem pedagógica, tá? Então, está relacionada ao seu conhecimento, à sua aprendizagem em determinada disciplina, em determinado componente curricular. Vamos pensar, por exemplo, história, né? História, vamos pensar em história. Então, como você vai fazer para convencer? Olha só, é aí que entra a argumentação. A argumentação é a defesa da sua ideia. Você acha que é interessante ir, seus pais acham que não. Então, para você comprovar que você está correto, que vai ser bom a sua viagem, então você precisa argumentar.
tentar convencê-los. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pensando o seguinte, olha só. A primeira forma de vocês argumentarem, todos os meus amigos vão. Você acha que isso vai funcionar? Às vezes pode ser que sim, às vezes pode ser que não. Outra coisa, haverá um trabalho para a nota. Seja, essa avaliação, ou seja, vocês vão fazer uma avaliação, farão uma avaliação com base no que vocês aprenderem nessa viagem, o que vocês puderem adquirir de conhecimento nessa viagem, haverá uma avaliação sobre ela. Será que vai convencer? Outra questão, vai ser divertido, tá? Então, você vai começar a pensar sobre o que você pode dizer para os seus pais. Vai ser a maior festa no ônibus. Eita, será que isso vai convencer? Vamos conhecer um pouco da história. Está melhorando os argumentos. Vamos estar acompanhados por 10 professores. No Alto da Sé, vende-se um acarajé delicioso. Vamos ver ao vivo coisas que só vemos nos livros, como a arte e a arquitetura barroca. Olha só, para poder convencer os seus pais, você começou a pensar numa série de coisas para convencer os seus pais. E olha o tanto de argumentos que surgiram aí. Então, olha só, vamos pensar. Se seu pai for, às vezes, alguém assim muito ligado à escola, ele vai pensar assim, ele tem razão. Então, olha só, haverá um trabalho valendo nota, vamos conhecer um pouco da história, e vamos ver ao vivo coisas que só vemos nos livros, como a arte e a arquitetura barroca. Talvez isso aí possa convencer melhor os pais, mas isso aqui tudo foram argumentos que vocês pensaram, refletiram com base na ideia de querer viajar para algum lugar, para esse lugar que foi citado aí. Então, olha só. Pois então, considerando que seus responsáveis se preocupam com a sua educação, o natural, como eu falei antes, seria que os seguintes argumentos funcionassem melhor. Então, olha só, haverá um trabalho para a nota, vamos conhecer um pouco da história, vamos estar acompanhado por 10 professores, vamos ver ao vivo coisas que só vemos nos livros, como a arte, a arquitetura e a arquitetura barroca. Então, ou seja, são todos argumentos que estão ligados ao conhecimento escolar, já que é a escola que está levando, então tem que ter um propósito, tá vendo? Então, nesse caso, você pode convencer os seus pais a deixar com que você participe dessa viagem, dessa excursão. Então, olha só, esses argumentos aí foram o quê? O que você pensou que você deveria dizer para que seus pais percebessem que você estava certo em querer participar da excursão, tá? Então, tudo isso, tudo aquilo que você fez antes era argumentos, mas nem todos os argumentos podem ser plausíveis de convencimento, de fazer com que a pessoa acredite que realmente a sua tese ela é racional, tá? Agora, olha só, quando você analisa os seus argumentos e vai eliminando aqueles menos convincentes, a sua dissertação ela pode ter muito mais validade do que qualquer outra cheia de vários argumentos. Então, vamos pensar o seguinte, se vocês colocassem todos aqueles argumentos, valeriam para você conseguir, às vezes sim, às vezes não, mas cada um dos argumentos a gente tem que analisar a força que ele terá para defender a nossa tese, defender o nosso ponto de vista, tá? Então, por exemplo, você chega e diz que a viagem será boa e enriquecedora para o seu conhecimento. Aí o pai fala, mas não precisa ir. Você diz o quê? Mas haverá uma nota, né? Haverá um trabalho que valerá nota, né? Por exemplo, a nota do bimestre, um instrumento. Vamos conhecer uma parte da história, vamos ver ao vivo coisas que só podemos ver nos livros, como a arte, a arquitetura, e sem falar, teremos 10 professores nos acompanhando em todos os locais que nós formos visitar. Tá vendo? Então, isso vai funcionar para você argumentar. Então, você
tem que tentar justificar a sua tese, a sua ideia. Outra questão. Agora, olha só. Se você tivesse dito aqueles outros argumentos lá, pode ser que você convenceria um amigo a ir com você. Mas às vezes você não convenceria o seu pai ou a sua mãe a autorizar a sua viagem. Então, olha só. Você pensa que você convida o seu amigo para ir com você a essa viagem. Ele fala, mas vai ser, ela é muito ruim, a cidade é antiga, né? E você começa a dizer, não, todos os meus amigos vão. Você também precisa ir. Outra, vai ser divertido. Vai ser a maior festa no ônibus. No Alto da Sé vende-se um acarajé delicioso. Então, olha só, para festa, para farra, para os amigos, pode ser algo que convença, tá? Então, a gente precisa analisar uma outra coisa. Quem é que eu quero convencer? Então, esse argumento funciona para esse grupo de pessoas. Para esse outro grupo, ele não funciona. Então, por isso eu preciso pensar na minha tese, questionar, né? Por que acontece isso? Então, assim, a viagem será ótima. Por que ela será ótima? Porque todos os meus amigos vão, porque será divertido, porque vai ser a maior festa no ônibus, no Alto da Sé vende um acarajé delicioso, né? Então, eu vou pensando nos argumentos. Mas eu preciso parar e refletir a quem será enviado esses argumentos, a quem ele será destinado, né? Aos pais, um tipo de argumento. Aos amigos, um tipo de argumento. Então, vamos pensar o seguinte, quando eu vou produzir um texto dissertativo, eu preciso pensar em quem irá ler esse artigo. Quem irá ler esse artigo. Por exemplo, se eu colocar, às vezes, o meu colega para ler o meu artigo, às vezes, tudo que eu colocar ali, ele vai dizer que tá certo, que tá legal. Se eu coloco o meu professor, às vezes, nem sempre tudo vai estar correto. Agora, pensa se eu coloco para uma banca examinadora. Então, eu preciso refletir sobre os argumentos que eu irei utilizar, tá? Então, vamos continuar. Então, olha só. Primeira coisa, eu coloquei aí alguns exemplos aí para vocês verem a diferença de interlocutores, pessoas que estarão lendo, né? Ou pelo menos ouvindo a sua tese, os seus argumentos. Então, olha só, no primeiro caso, primeira coisa, a tese é, quero ir a Olinda, a primeira tese. Você quer ir a Olinda por quê? Questionem. Toda vez que você lança a mão de uma tese, você tem que usar o porquê. Por que eu quero ir? Tá? Aí, voltando lá na outra tese. A outra tese, vamos a Olinda comigo. A ideia é essa, que o colega vá com você. Tá? Essa é a tese. A ideia é, vamos a Olinda comigo. Certo? Tá? Ou então, assim, gostaria que você fosse a Olinda comigo. Seria também a tese. Tá? É a sua opinião. O interlocutor. Bom, no primeiro caso, o interlocutor são os pais responsáveis. No outro é o amigo, olha só. Então, eu tenho que pensar em argumentos para cada um desses interlocutores. Bom, para os responsáveis, os argumentos ideais seria: haverá trabalho para nota, vamos conhecer um pouco da história do nosso estado, vamos estar acompanhado por 10 professores, vamos ver ao vivo coisas que só vemos nos livros, como a arte e a arquitetura barroca. Bom, isso aí pode convencer os pais, porque é um interlocutor diferente, que ele está mais preocupado, às vezes vai estar muito mais preocupado com o conhecimento que você vai adquirir do que com a diversão. Agora, já o amigo que você quer que vá. Então, vamos pensar assim, os outros vão, eles também precisam ir, né? Então, todos os meus amigos vão, só não está em você. Essa é a ideia, né? Vai ser divertido. Depois, vai ser a maior festa no ônibus. No Alto da Sé vende-se um acarajé delicioso. Então, para o amigo, o que importa mais é o quê? É a diversão. E para os pais, o conhecimento. Então, por isso, eu volto na ideia. Eu preciso pensar para quem serão esses argumentos. Quem eu quero convencer da minha tese, tá? Então, eu preciso pensar no meu público, no meu interlocutor, na pessoa que vai ler o meu artigo. Certo? Vai ser um colega? Tudo bem, então posso usar esses argumentos. Será o professor?
da minha disciplina? Também pode ser esse argumento. Ah, vai ser um examinador da banca, né? Então, outro tipo de argumento. Então, eu preciso analisar quem será meu interlocutor quando eu vou escrever um artigo de opinião. E por essa análise do interlocutor, eu vou analisar também a linguagem que eu vou utilizar. Para cada um, eu vou usar linguagens mais próprias do grupo. Não quer dizer que eu tenho que escrever errado, não é isso. Mas, ou seja, para cada um, eu posso usar um nível de linguagem diferente. Ou seja, porque a gente, mesmo dentro da linguagem culta, a gente tem, seja, padrões diferentes para cada grupo específicos, tá? Então, nesse caso, eu preciso analisar quem é meu interlocutor. Vamos lá. Como eu já falei, dependendo do seu interlocutor, você precisa, no caso, argumentar, usar determinados tipos de argumentos, certo? Então, olha só. Os tipos de argumentos. Primeira coisa, a gente vai falar um pouco são vários tipos de argumentos. Eu posso usar várias formas para defender a minha tese, tá? Nós estaremos vendo isso em várias aulas, tá? Está certo? Porque a gente não vai ver todos de uma vez, são vários. Então, nós veremos aos poucos. A primeira é argumentação por citação. Ou seja, citação não é a fala da minha mãe, a fala do meu pai, a fala do meu vizinho, né? É a fala de uma pessoa que não é popularmente conhecida no Brasil ou no mundo, tá? Eu preciso de uma fala de pessoas que sejam realmente conhecidas no Brasil e no mundo, tá? Não pessoas que só eu conheço. Então, quando eu uso uma citação, eu vou usar a fala de alguém. Algum pronunciamento, alguma expressão que ele utilizou num livro, numa entrevista, numa reportagem. Eu vou usar alguma coisa que comprove o que eu estou dizendo e ao mesmo tempo eu possa defender a minha fala, a minha tese dentro dessa frase dele, dessa palavra, dessa expressão que ele utilizou. Mas lembrando uma coisa, eu preciso utilizar a frase e ao mesmo tempo dizer de quem é. De quem é. Então, eu não vou simplesmente colocar e esquecer de quem é, certo? Então, olha só, vamos lá. A argumentação por citação ou de autoridade, tá? Nesse tipo de argumento, utiliza-se a voz de outras pessoas que vão confirmar, corroboram, né? A opinião do autor do texto, ou seja, do articulista do seu texto. Normalmente, essa pessoa ou instituição citada é um especialista na área ou alguém conhecido pela sociedade como confiável. Então, precisa ser alguém que a sociedade conheça, saiba dos trabalhos que ele faz nessa área que está sendo abordada e isso levará a você ter crédito no que você está utilizando como argumento. Então, olha só, aí tem um exemplo, tem aí a tese, a leitura é extremamente importante. Essa é a tese do articulista. Ele disse que a leitura é extremamente importante. Então, ele vai utilizar uma citação, tá? Ele vai utilizar uma citação. Então, olha só. A leitura permite ao homem se comunicar, aprender e até mesmo desenvolver, trabalhar suas dificuldades. Em reportagem recente, uma grande revista de circulação nacional atribuiu à leitura a importância de agente fundamental para a transformação social do nosso país. Através do conhecimento da língua, todos têm acesso à informação, que são capazes de emitir uma opinião sobre os acontecimentos. Ter opinião é cidadania, e essa parte pode ser a grande transformação social do Brasil. Então, olha só, aqui no caso, tá vendo que tem um númerozinho aqui? Como no caso, essa fala que é uma tese
de graduação, um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso, esse exemplo, a pessoa colocou só um númerozinho porque numa nota de rodapé virar o nome da emissora, né, da revista, do jornal ou da pessoa, certo? Mas agora, como eu estou fazendo meu artigo de opinião e no caso eu não vou ter nota de rodapé, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e nessa parte aqui, olha, em reportagem recente, tá vendo? Uma grande revista, eu não preciso colocar esse grande revista de circulação. Eu posso colocar assim, em uma reportagem recente da revista Veja, foi atribuído à leitura a importância de agente fundamental para a transformação social do nosso país. Então, quer dizer, aqui nessa parte eu posso colocar o nome da revista. Aqui, no caso, como foi um exemplo tirado de um TCC, então, no caso, ele coloca um número 1 aí, que é uma referência, tá? Onde vai estar na nota de rodapé para poder justificar de quem é essa fala. Olha só, a citação, ela pode ser direta ou indireta. A citação direta é quando eu reproduzo a fala dessa autoridade exatamente como ele disse. Exatamente como ele disse. Então, eu vou colocar todos os pontos, todas as vírgulas, os verbos, tudo da mesma forma que ele utilizou na fala. Então, olha só, por exemplo, aí. Ao identificar o conceito de atividade, Leontiev, especialista em psicopedagogia, afirma que, por esse termo, designamos apenas aqueles processos que, realizando as relações do homem com o mundo, satisfazem uma necessidade especial correspondente a ele. Então, olha só. Leontiev é, no caso, um especialista em psicopedagogia. A pessoa está falando justamente sobre isso e ela coloca a fala dele para poder justificar. Mas olha só, a fala dele é exatamente como ele disse. Ela não fez nenhuma alteração. Agora, olha só embaixo a mesma citação, mas de uma forma indireta. Ou seja, a forma indireta, eu vou reproduzir a fala da autoridade, da minha maneira. Ou seja, eu vou falar o que ele disse, mas com as minhas palavras. Então, eu vou colocar as palavras ali ao meu cargo, ao meu critério. Então, olha só. Ao identificar o conceito de atividade, Leontiev, especialista em psicopedagogia, afirma que, pelo termo mencionado, é possível designar apenas aqueles processos relativos às relações do homem com o mundo e que satisfazem uma necessidade humana específica. Tá vendo que não está igualzinho? Por quê? Porque o que a pessoa fez? A pessoa pegou, compreendeu o que ela fez e reproduziu da maneira dela. Mas olha só, esse pensamento, mesmo trocando as palavras, não é da pessoa, não é do autor do texto. É de uma outra pessoa. Então, ele precisa dizer de quem é, tá vendo? Olha, Leontiev, quem é Leontiev? Especialista em psicopedagogia. Certo? Então, no caso, ele não pode colocar aquilo como seu. Aí, quando se diz isso, ó, Leontiev, especialista em psicopedagogia, e eu estou falando o tema é esse, né? Então, fala, ó, muito bem, a pessoa conhece sobre o assunto. Bom, vamos para outro tipo de argumento agora, o argumento por dados concretos. Esse tipo de argumento, ele vai apresentar dados estatísticos, porcentagens, que no caso demonstrem que pesquisas foram realizadas. Mas essas pesquisas não podem ser por órgãos que não tenham credibilidade. Então, tem que ser por órgãos conhecidos, por exemplo, jornais, revistas, institutos, né, de pesquisa estatística, que possam, no caso, dar credibilidade à sua citação, tá? Utilizada como argumento, ou seja, a citação desses dados aí
como argumentos para defender sua tese. Então, olha só, a tese aí embaixo tá assim, o brasileiro não tem o hábito de ler. Então, a pessoa escreveu, colocou isso lá que, no caso, o brasileiro não tem esse hábito de leitura. Para comprovar, o que ele fez? Olha só, ele pegou um dado estatístico lá do IBGE, né, digamos assim, foi isso que ele colocou aí, e esses dados comprovou que, no caso, ele tem razão, que ele fala a verdade. Olha só, em uma pesquisa recente sobre hábitos de leitura, realizado pelo IBGE, os brasileiros ficaram em 27º em um ranking de 30 países, gastando 5 horas por semana com o livro. Os argentinos vizinhos ficaram em 18º no ranking. Então, olha só, essa parte aí de branco aí é os dados que eles pesquisaram no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que no caso comprova que o brasileiro não lê, certo? Então aí é um dado concreto, Houve uma pesquisa e ele comprovou que o que ele está dizendo é verdade. Outras pessoas já fizeram lançaram mão dessa mesma tese e comprovaram que realmente os brasileiros não têm o hábito de ler. Tá? Então, esse é um argumento por comprovação. Esse argumento por comprovação, geralmente, ele vai apresentar, às vezes, dados, leis, essas coisas, certo? E também tem um outro argumento que às vezes é bem parecido, que vocês vão ver mais na frente. Mas, ou seja, ele está muito relacionado a estatísticas, a pesquisas, tá? Então, alguém fez uma pesquisa e comprovou em dados que o que você está falando é verídico. Bom, outro tipo de argumento é o argumento por exemplificação, tá? Esse argumento por exemplificação, eu acredito que para qualquer pessoa é o mais fácil de se fazer, porque esse argumento ele não precisa ter acontecido, ele pode ser algo propício a acontecer, tá? Então, algo que a nossa realidade vai levar a acontecer, a ser real, tá? Então, ele não precisa ser algo realmente que tenha acontecido, que seja conhecido, né? Mas, porém, ele precisa de ser algo que tenha possibilidade de acontecer. Então, olha só. Aí tem um exemplo, por exemplo, assim, o Brasil começa a dar mais importância à leitura. Essa é a tese, tá? Essa é uma tese lançada no artigo. Agora, como é que ele vai comprovar isso? Um jovem senta no metrô, abre sua mochila, retira um livro e começa a ler. Essa é uma imagem cada vez mais frequente e que reflete uma lenta mudança de hábitos no Brasil. Então, por exemplo, você viu essa pessoa fazendo isso e você coloca como um dado de exemplificação, né? Por exemplo, eu, Anitta, eu posso dizer assim, o Brasil começa a dar mais importância à leitura, minha tese. Aí eu digo assim, muitos jovens, durante períodos ociosos em sala de aula, começam a ter o costume de abrir um livro e começar a fazer sua leitura. Essa imagem está ficando cada dia maior no ambiente escolar, dentro da sala de aula. Coisas que antes, em alguns anos atrás, não acontecia, certo? Então, isso é um argumento por exemplificação. Ou seja, eu dou o exemplo de algo que está acontecendo, que eu já vi, né? E que pode se tornar rotina, né? Para todos. E que, com certeza, muitas outras pessoas já viram essa situação. Então, esse é por exemplificação. Então, eu acho, Anitta, na minha concepção de argumentos, esse para mim é um dos mais fáceis. Porque se você conhece o assunto e você já teve essa visão de um acontecimento desse, você pode citá-lo como exemplo, tá? Sem precisar preocupar com fontes, porque foi você que viu. Mas você não vai dizer, eu vi alguém fazendo isso. Mas no artigo de opinião, você pode usar a primeira pessoa, né? O último argumento hoje que a gente vai falar, tá? É o argumento de causa e consequência. Ou seja, toda ação tem uma reação. Então, vejamos bem, eu lancei a minha
a minha teoria, né, a minha tese. Então, seja, eu tenho um motivo que vai me levar a isso, né, um pensamento que me levou a isso, e automaticamente eu preciso pensar nesse motivo e o efeito que isso pode gerar, certo? Então, olha só, aí eu tenho um exemplo, né, de causa e consequência. A tese está o seguinte: o hábito da leitura traz benefícios incríveis. Aí o exemplo vem, o argumento, né? Os benefícios da leitura são cientificamente comprovados. Pesquisas indicam que crianças que têm o hábito de leitura incentivado durante toda a vida escolar desenvolvem seu senso crítico e mantêm seu rendimento escolar em um nível alto. Olha só o efeito no caso do hábito de leitura. Tá vendo? Então, o motivo, criar hábitos de leitura. Qual vai ser o efeito depois que você cria esse hábito de leitura? Seja a pessoa ser mais crítico, se desenvolver melhor, manter seu rendimento escolar em nível alto. Então, aí a gente mostra uma questão de causa e efeito, certo? Hábito de leitura, qual é o efeito? Crítico, rendimento escolar mais alto, melhor desenvolvimento. Então, a questão de causa e consequência também, ela, no meu ponto de vista, né, ela é também uma das mais fáceis de se utilizar dentro do contexto. Por quê? Muitas vezes o tema é uma surpresa e às vezes a gente não está preparado. Mas se nós refletirmos sobre o tema, nós poderemos dar uma ideia de causa e consequência sobre ele. E essa ideia de causa e consequência pode sim convencer uma banca examinadora, se ela for bem pensada no efeito que aquela tese pode provocar. Certo? Então, olha só. Então, esses aí são esses 4 tipos de argumentos que nós falamos hoje, que nós vimos hoje, são argumentos muito utilizados dentro de qualquer produção textual relacionada ao tipo dissertativo, tá? Ao tipo dissertativo argumentativo. Mas existem várias outras, mas como é muito extenso, né, senão a gente fica com muito tempo num tipo só, a gente vai verá aos poucos, nós veremos aos poucos. Então, agora nós vimos 4, né, formas de vocês estarem argumentando, e depois nós veremos o restante, porque ainda tem algumas outras aí, que também são muito importantes e que pode ajudar muito na construção do texto, fazendo com que ele seja mais coerente. Então, vamos lembrar: citação, exemplificação, comprovação e causa e consequência. Esses são os 4 tipos de argumentos que a gente falou hoje, tá? Então, assim, vejam o vídeo, leiam, percebam onde é que ocorre esse tipo de argumento e criem os seus próprios argumentos de acordo com a sua tese, com base nesses 4 tipos de argumentação. Então, assim, na próxima aula nós veremos os outros tipos de argumentos para que vocês possam fazer realmente uma dissertação de qualidade. Então, vamos parar por aqui e até a nossa próxima aula.